Bom, meu nome é Janley, eu sou da JS Capital, né? A gente é uma empresa especializada em captar recurso, dinheiro, para aumentar o faturamento e o lucro das empresas, né? Então as grandes empresas elas não crescem com caixa próprio, né? Elas pegam o dinheiro das instituições, investem, aumentam e pegam novamente. Então a gente é especialista em fazer isso. Eu passei pelo anúncio, né? Para o desafio de 5 dias de closer em call e tal, foi em setembro, e aí eu assisti, né, comprei ali, assisti todo o lançamento, e quando acabou a semana de lançamento, eu reassisti. Então, assim, foi bem impactante, porque no nosso negócio, eu e meu sócio, a gente fez 4.000 vendas no boca a boca, no 1 a 1. E a gente não tinha departamento comercial, então tinha ele que fazia as vendas presencialmente, ia de empresa em empresa, e eu vendia online, mas vendia de uma maneira muito lenta também. E para mim foi revolucionário assim toda a estrutura comercial, né, que foi apresentado lá. E passou um mês eu fiquei com isso na cabeça, né, até levantar a mão e fazer a primeira call ali para comprar a aceleração, né. Aí a gente ficou 5 meses na aceleração. E em janeiro, né, a gente entrou ali, fomos os primeiros a entrar no High Sales, né, em janeiro agora desse ano. A gente não imaginava vender um produto de um ticket maior em escala, então, na verdade, a gente fazia call, fazia reunião, dava uma consultoria, já começava a entregar a parte do produto, sem ter um produto que nos defendia, né? Então, a gente entregava muita parte intelectual e não tinha um produto ali para isso. Então, a primeira coisa que a gente fez foi colocar esse produto. E o produto que a gente tinha, que a gente vendia, tinha uns produtos de LTV ali que tinha um preço de R$2.000. E quando a gente viu os meninos vendendo 60 mil, 50 mil, num volume muito alto, o que a gente fez? A gente cortou a venda desses produtos e começou a focar no produto principal. Mas a nossa maior evolução foi o quê? Foi começar a valorizar ainda mais o serviço que a gente fazia. Então a gente começou a qualificar melhor os clientes. E o que isso mudou no nosso negócio, né? A gente fez agora, entrou como sócios de um grande grupo, né, de colaboradores, que tem uma grande quantidade de colaboradores. Então a gente saiu de uma empresa de 70 funcionários, né, e agora fez a aquisição de uma empresa com 1.200 funcionários, onde a gente passou por uma jornada de levar essa empresa de 3 clínicas para 70. E agora a gente fatura 25 milhões por mês, né? E inclusive 300 milhões por ano. E a gente, desde que começou o High Sales agora, quando a gente fez essa transição, a gente marcou o IPO agora para 2027, né? E fazer a maior parte dessa expansão nos Estados Unidos. Então, além da gente ficar muito bom e muito rápido nesse processo, a gente construiu uma fintech no meio desse caminho. Então a gente viu os meninos passando por esse processo de ferramenta. Então a gente começou a investir em tecnologia de uma forma muito pesada. Aceleramos os nossos processos em 500%, digitalizando tudo, né? E isso, assim, foi a maior virada que a gente teve, assim. Então, mais do que, começar a fazer vendas, eu acho que fazer a compra de uma parte de uma empresa de 300 milhões foi a maior sacada que a gente teve, né? E depois desse IPO, a gente quer começar a levar as startups agora para 1 bilhão também, né? E por que isso ficou possível assim, né? Porque a gente destravou nessa venda de valor. Então, se a gente já sabia vender, né, ter montado os processos de marketing, de time comercial, e agora com a percepção de valor que a gente tem sobre os nossos produtos, permitiu a gente começar a sentar em mesas para fechar grandes negócios, né? Então, eu acho que ficou muito mais fácil para a gente agora comprar e vender empresa por causa do que a gente aprendeu aqui, né? E acho que essa, assim, mais do que os números, que a gente já tinha um faturamento bom, mas agora a gente começou a fazer big negócios por causa de tudo que a gente pegou aqui e tal, né? Quando a gente comprou o programa, nosso primeiro evento presencial foi na imersão em Alphaville, e a gente estava acostumado ali a já ver muitas pessoas com muitos resultados e ir em muitos eventos e participar de muitos masterminds. Só que o Vini soltou uma lá, que ele falou assim, né, a gente faz um processo de coach e tal, para poder destravar níveis de faturamento. E quando ele falou isso, a primeira coisa que a gente percebeu foi eu sou travado no faturamento, né? E eu nunca tinha ouvido falar nisso. E aí a gente começou a investir nisso, comecei a fazer alguns processos,
E a gente percebeu que do 1 milhão para 10 milhões, para 100 milhões, para 1 bilhão, era só o tamanho do bloqueio na nossa cabeça, né? E a gente nem cogitava fazer grandes negócios. Sonhava, mas não tinha nenhuma ação prática, não ia nessa direção, não tomava decisões que iam de acordo com isso, né? Então teve uma mudança com certeza. A parte do Yuri, que sempre está falando ali de buscar um problema, uma necessidade, caso a gente não tenha, a gente começou a criar uma cultura de mudança de causa. Então, por exemplo, a gente tinha públicos que o tamanho do público era 360 mil pessoas, ou empresas no caso. A gente foi lá e migrou para aumentar o nosso público para 24 milhões. E a gente tinha como pessoa física uma meta lá de X milhões de pessoas. Agora a gente tem públicos que a gente atende 140 milhões de pessoas com uma solução. Então a gente descobriu, assim, por exemplo, que dar acesso, democratizar e distribuição em massa eram coisas que ia fazer a gente acelerar e rampar numa velocidade muito grande, né? Então eu sempre tinha um sonho de fazer uma empresa de 1 bilhão, por exemplo, mas não tomava nenhuma ação para isso, né? E foi em muitos insights aqui que a gente destravou isso. E uma coisa que foi muito importante foi o termo de organização e processo. Então tudo que é entregue de sweep file, checklist, muitos processos, os protocolos que a gente começou a ter no High Sales agora, era uma coisa que era impossível de se fazer grandes negócios sem ter isso, sem dominar isso. Então acho que assim, a nossa chave começou a virar quando a gente viu que não é só faturamento e venda que escala, mas processo bem definido escala muito bem. Então fica mais fácil contratar, fica mais fácil substituir, fica mais fácil fazer aquisição de novos públicos, né? E isso assim mudou muito. E uma coisa assim que com certeza viabilizou a crença necessária para grandes negócios foi o tal da palavra equity, né? Então hoje essa palavra talvez é até comum, mas eu não vejo assim que nas outras bolhas ou os outros públicos conseguem enxergar valor de venda no próprio negócio. Eu estou construindo uma parada que eu posso vender, que eu posso passar para alguém, se eu morrer não vai acabar. E isso foi uma chave que virou e foi justamente quando surgiu o problema. Quando a gente estava vivendo isso, surgiu o programa. E a gente falou, cara, faz sentido. Tem que ser high sales, mas tem que ter equity. Meio que o equity, assim, ele sela, né, a qualidade do que a gente está fazendo. Outras pessoas não admirando, mas falando, eu compro você, eu quero seu negócio, eu quero ser sócio. E grandes players falando isso, é o que dá uma sensação de realização, né? E coisas que eram super difíceis assim pra gente, que virou básico, tem que ser natural entregar um produto bom, né? Tem que ser natural gerar resultado para que você possa viver outras camadas de negócio e tudo mais, né? Hoje aqui no evento mesmo, a primeira vez que foi falado da gente começar a vender produto de 5 milhões. Né? E a gente estava no almoço, né, que a gente tem muito contato com o Vini, com o Yuri, com o Matuta, e isso não tinha sido colocado na mesa. Então eu acredito que até a próxima imersão, né, vão ter cases de vendas desse tipo, né? Então é muito legal ver a evolução. Vai fazer 8 meses que a gente está caminhando junto, né? É impressionante, né, como os meninos ali foram para o faturamento de 12 milhões, estão indo para o de 40 milhões. Ano que vem a gente já sabe que as conversas vão ser de faturamentos de 100 mais ou 200 mais, não sei. E isso a gente tem feito junto, né? Então todos os encontros, todos os EADs ali, todo o time, né, que também está crescendo uma velocidade grande, todo mundo está olhando para a mesma direção. Então isso é diferente dos outros grupos, assim, porque lá fora as pessoas elas compram um ambiente, um grupo de WhatsApp, né? E aqui a gente tem acesso a um ambiente, tem acesso a um grupo, mas tem acesso a muita execução, muita tarefa, muito material, muita orientação, muito case de pessoas do seu lado fazendo negócios que despertam coisas para o seu. Então eu sinto uma sinergia, uma colaboração de todo mundo, sabe? É como se todo mundo fosse a mesma empresa, fosse o mesmo time, e aí fica fácil, né? Porque uma palestra nos coloca na mesma direção, para frente, o almoço nos coloca na mesma direção, as reuniões do Mastermind nos afina na mesma direção, e todo mundo está contribuindo, sabe? Então eu sinto essa unidade, sabe? E assim, a Full Sales, eu tenho prestado atenção que a gente está vendo muitos princípios, sabe? De
melhor é dar do que receber. Então aqui literalmente a gente entrega o nosso negócio. Não tem ressalva, não tem vaidade, né? A gente está formando muitos talentos, né? Então a gente vê as equipes chegando, vê, né, pessoas, por exemplo, como o Caetano crescendo muito, como os próprios meninos crescendo muito, e isso desperta na gente vontade de crescer muito. A gente vê que está construindo um legado mesmo, algo que tipo, vai ser distribuído não só para o Brasil, mas para outros lugares. Uma cultura muito forte está sendo criada. Então, assim, né, não é só o ambiente e pessoas, mas o que a gente está fazendo está muito bem feito, está muito sólido. Né? E, assim, é o melhor investimento, né, que a gente tem feito aqui. Não sabe se vai lançar outro programa, mas se lançar a gente já vai ser os primeiros de novo, porque não é só conversa, é resultado, né? E a gente está ansioso pelas coisas que vão acontecer. Já é muito nítido, já é muito claro as vendas que vão acontecer, os grandes times comerciais que vão se surgir, e então gera muita expectativa, né? E dia após dia a gente está colhendo esses frutos e é sensacional. Eu vejo que quando o pessoal implanta ali 1%, 5%, 10% da aceleração, a pessoa resolve o problema que eu acho que a maioria das pessoas querem resolver, é lucro e previsibilidade. No High Sales, qual que é o nosso problema, né? Como é que a gente faz para virar dono do mercado? Então, quando você muda, né, a sua visão, quando você muda o problema que você quer resolver, lucro e crescimento de empresa não vira um problema mais. Então, certeza que se você sair daqui e falar assim, cara, eu quero ser o dono do meu mercado, eu quero ser o melhor naquilo que eu faço, né, todos os seus problemas vão ficar menores. Né, e você vai ver que coisas sendo resolvidas nesse nível, né, vai te trazer uma velocidade, um crescimento muito maior. Né? Então lá, como a gente fala muito de equity, né, às vezes você está com dificuldade para falar do valor do seu produto. Mas se você não tivesse dificuldade para falar do valor da sua empresa, obviamente o seu produto já ia despertar desejo muito mais rápido. Então, assim, é como o Elon Musk, por exemplo, que depois que ele lançou o foguete, construir um carro deixou de ser problema. Entendeu? Quando você aprender a construir equity e valor para sua empresa, vender produto deixou de ser um problema. Entendeu? Então eu acho que o High Sales, né, por que vale a pena? Porque você vai antecipar o futuro. Que você vai sentir a necessidade de vender o teu negócio, gerar valor para o teu negócio lá na frente. Só que por que você não começa hoje? Quem disse que você tem que esperar? Quem disse que você tem que respeitar, né, um tempo? Então, acho que foi o Matuta que falou que se você planejar entrar no próximo nível daqui a um ano, se você for resiliente, você vai chegar. Mas a gente não tem esse tempo, entendeu? Então, a gente entendeu que dá para dobrar faturamento em 30 dias, como os meninos acabaram de dobrar, entendeu? Mas nos próximos 60 dá para dobrar de novo, entendeu? Só que aí chega um momento que dinheiro já não é mais um problema. Entendeu? É distribuição, é escala, é internacionalização, entendeu? Então eu acho que se você entrar pro High Sales, você vai subir a régua dos seus problemas e você vai perceber que você tinha uma capacidade que no nível que você estava, você nunca conseguiu utilizar. Então é óbvio que você pode montar uma empresa líder de mercado, é óbvio que você pode vender para os 5 continentes, mas se você não estiver num lugar onde essas coisas são discutidas, entendeu? Lá na frente você vai chegar, mas não precisa esperar. Entendeu? Então eu acho que o que o programa High Sales trouxe é isso, sabe? É para quem realmente tomou a decisão, acho que no coração, de realmente querer construir um negócio que tenha uma causa e beneficia não só o seu estado, não só a sua cidade, não só o seu país, mas nações. Entendeu? Eu acredito que é para esse lugar que a gente está indo, né, com o nosso grupo lá. Então a gente estava vendo o Bruno, né? O Bruno estava no palco do Russell Brunson, nos Estados Unidos. Né? E vai ser normal a gente começar a invadir os palcos de outros lugares, de outros países, entendeu? Então eu acho que isso é totalmente importante, porque é crença, entendeu? Você querer uma margem de lucro bom é crença, entendeu? Porque dá para você fazer poucas coisas, aumentar seu nível de eficiência e ir para outro nível muito rápido. Então eu acho que no High Sales, o que pega? Né? A gente está com uma cabeça, uma mentalidade um pouco mais voltada para um futuro presente. A gente está disposto, a gente está com energia, mas lá a gente consegue discutir estratégias que não tem em qualquer lugar, entendeu?
Então, lucro deixou de ser um problema lá, faturamento deixou de ser um problema, liderança deixou de ser um problema, processo deixou de ser um problema, entendeu? Então, eu acho que se você sentar nessa mesa, né, a sua média vai subir, entendeu? Então, eu vejo o que vocês fazem, eu vejo a empresa que você tem, mas quando eu olho para ela, eu falo, cara, como assim esses caras não estão em Hollywood, fazendo trailer de cinema? Um exemplo, entendeu? Uma loucura. Como é que esses caras não estão fazendo os anúncios da Tesla? Como é que esses caras estão fazendo os anúncios da BYD? Porque não foi cogitado. Entendeu? Então, assim, o que algumas empresas estão buscando para faturamento de um ano poderia ser feito numa venda. Mas esse assunto não é cogitado. Entendeu? Então, assim, é isso. É buscar uma galera que está com outro patamar, né? O Yuri, o Vinícius e o Matuta, a galera recebe muito, mas no High Sales a gente troca de 1 para 1, troca de 1 para 3, né? Tem um acesso tipo diário praticamente com eles, né? E eu acho que essa troca é de muita generosidade. Eu sinto que eles olham para o meu negócio como deles e eu faço questão de olhar para o negócio deles como o meu, entendeu? Isso você não encontra em qualquer lugar. Então, no nível mais baixo, está todo mundo preocupado com o seu. Né? Mas você vai perceber que quanto mais você crescer, mais você vai se preocupar com o próximo. Entendeu? Então, eu acho que isso é um pouco que, para mim, faz toda a diferença em estar lá. Entendeu? É uma mudança de fase, de estágio e de nível imediato. Entendeu? Isso você não vai encontrar em qualquer lugar. Não está vendo em qualquer lugar. Então, é isso. Entendeu?